Bolsonaro, já sabendo da inelegibilidade, com maioria formada no Tribunal Superior Eleitoral, está se pronunciando nesse instante. Vamos ouvir aqui o ex-presidente. Sem classificação sigilosa, também fui julgado pelos atos de 8 de janeiro. Com a minha participação nesses atos, quem perdeu com aquilo? Também fui julgado pelos atos de 2 de dezembro, entre outros, no inquérito inicial lá atrás, que foi... Também fui julgado pelos atos de 2 de dezembro, entre outros, no inquérito inicial lá atrás, que foi... Também fui julgado pelos atos de 2 de dezembro, entre outros, no inquérito inicial lá atrás, que foi... Também fui julgado pelos atos de 2 de dezembro, entre outros, no inquérito inicial lá atrás, que foi... Também fui julgado pelos... Então o PDT, que sempre teve como bandeira o voto impresso, inclusive baseado em Leonel de Moura Brizola, no caso Proconsult, me acusou. Quando me acusa de querer transparência nas eleições, no caso do voto impresso, deixa bem claro. Em 2017, Fernando Mitre estava na Band e perguntou qual projeto você sonha em aprovar enquanto deputado para deixar como legado seu. Eu falei, o voto impresso, que desde 2012 eu luto por isso. Foi aprovado o voto impresso pelo menos 3 vezes. Uma das vezes, a última, teve a minha participação junto ao relator, que foi o Rodrigo Maia. Foi vetado, derrubamos o veto e depois o Supremo disse que é inconstitucional, porque o voto impresso, segundo eles, a maioria deles, atentava contra a segurança das eleições. Eu quero um voto impresso, sempre lutei. A maioria deles atentava contra a segurança das eleições. Eu quero um voto impresso, sempre lutei. A maioria deles atentava contra a segurança das eleições. Eu quero um voto impresso, sempre lutei. A maioria deles atentava contra a segurança das eleições. Eu quero um voto impresso, sempre lutei. A maioria deles atentava contra... Pegou uma declaração de alguém do TSE naquela época, dizendo, está lá na justificativa, José Dirceu, dizendo que poderia a eleição ser fraudada daquela forma que foi realizada em 98, que continua sendo semelhante hoje em dia. O parlamentar, curiosamente, né, para não querer encher a bola do Zé Dirceu, então logo acabaram as eleições de 2002. Naquele ano, algumas seções do Brasil, ou muitas, do voto impresso, começou a se desinteressar pela possibilidade do voto impresso. E o PT hoje confia 100% nesse processo eleitoral. Você querer acrescentar camadas de segurança é crime na questão eleitoral. Me tirar de combate como Ortega, convidado aqui para o Folha de São Paulo, talvez esteja aqui em Brasília hoje, né, onde o Ortega prendeu todos os seus opositores. Lá na Nicarágua precisa ter mais eleição por aclamação, o Ortega vai continuar sendo ditador. O que fizeram na Bolívia? Prenderam a senhora Janine Áñez, que assumiu a cadeira deixada pelo presidente lá atrás, Evo Morales, até fugiu para a Argentina. Depois, quando a turma do Evo retomou a política na Bolívia, o que fizeram com a Janine Áñez? Aprenderam com a acusação, abuso, atos antidemocráticos. Sou alguma coisa natural no ouvido do povo brasileiro? Atos antidemocráticos? Qual foi o ato antidemocrático dela? Ela não disputou a eleição, mas a oposição ganhou porque ela devia, tão logo assumiu o mandato lá atrás pela vacância, tivesse algum tempo depois, poucos meses, convocado eleições gerais. Estamos no caminho de uma ditadura, quer dizer, o caminho está bastante avançado para uma ditadura. Eleições sem confronto não é democracia. Quem seria oposição para esse atual mandatário que está aí em 2026? Não, no momento ainda não tem nome. Pode ser que apareça, mas não tem nome. Seria quase que um WO, ou poderiam, por aclamação, tá, lá no TSE, continuar o mandato do Lula. Afinal de contas, era um grande democrata. Um cara que
esteve na cadeia por tanto tempo, condenado por 9 juízes, 3 instâncias, tirado da cadeia para disputar a presidência, e um massacre em cima de mim, por parte de alguns setores da sociedade, e também um Tribunal Superior Eleitoral que trabalhou contra as minhas propostas. Eu fui proibido de mostrar a imagem do Lula defendendo aborto. Proibido mostrar a imagem do Lula dizendo que pode roubar um celular que é para tomar uma cervejinha. Proibido mostrar a imagem do Lula com o gorro do CPX, lá do Complexo Alemão do Rio de Janeiro. Repito, proibido de fazer live na sua casa. Proibido de mostrar a imagem de 7 de setembro. Os que trabalharam contra mim, hoje se que foi uma vitória da democracia contra um ditador que sou eu, que respeitei a Constituição com muito gosto muitas vezes, mas respeitei a Constituição. Trabalhei dentro das 4 linhas. Parece que esse esforço todo não teve o seu devido valor reconhecido por mim, mas que não trabalhasse contra. Então hoje vivemos aqui uma inelegibilidade, não gostaria de me tornar inelegível. Tá? Na política, essa frase não é minha, né? Ninguém mata, ninguém morre. Espero, tentaram me matar aqui em Juiz de Fora há pouco tempo. Dei uma facada na barriga e hoje dei uma facada nas costas com a inelegibilidade por abuso de poder político. Bolsonaro. Tem objetivo para responder abuso de poder político. Lembro que a chapa Dilma Temer foi a ação do presidente da chapa. Ela foi arquivada em 2017, exatamente porque outras provas, por exemplo, Caixa 2 e depoimentos delatórios para a questão da Lava Jato, tá, não foram aceitas naquele processo. E o meu modificou a jurisprudência e me julgaram pelo conjunto da obra. A minha grande obra, ao longo de 4 anos, foi o quê? Mesmo com pandemia. O ex-presidente Jair Bolsonaro. Bom, tá aí o ex-presidente Jair Bolsonaro falando nesse instante com a imprensa. Ele